Olá, seja bem-vindo, está começando o DC Notícias Web. Veja agora os destaques dessa edição. As Cataratas do Iguaçu voltam a representar o Brasil em uma das maiores premiações do setor. Novo leilão da Itaipu coloca 68 imóveis à venda. Alunos de Direito realizaram o tradicional Tribunal do Júri. O UDC Notícias Web está começando. De 17% para 71%. Ocupação hoteleira de Foz do Iguaçu quadruplica em 5 anos. Foz do Iguaçu vive um dos momentos mais positivos da sua história recente no turismo. Os números mostram que a ocupação hoteleira tem alcançado um novo patamar de crescimento e consolidação como destino turístico nacional e internacional. Em maio deste ano, a taxa média de ocupação dos meios de hospedagem chegou a 71%, o maior índice já registrado para o período desde o início da série histórica em 2021. O resultado representa uma transformação significativa quando comparado aos números de 5 anos atrás, quando a ocupação era de apenas 17%. A evolução foi constante ao longo dos anos. Depois dos desafios enfrentados durante a pandemia, os índices avançaram para 43% em 2022, 51% em 2023, 59% em 2024 e 60% em 2025. E agora atingem um recorde histórico neste ano. Foz do Iguaçu reforça sua posição entre os destinos mais competitivos do país e projeta uma perspectiva ainda mais positiva para os próximos meses, impulsionadas por eventos, feriados e pela crescente procura de turistas pela terra das cataratas. Foz receberá mais de 60 milhões de reais em novas obras de saneamento da Sanepar. Foz do Iguaçu deve receber mais de 60 milhões de reais em novos investimentos para ampliar e modernizar os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto. O anúncio foi feito pela Sanepar e integra o planejamento da companhia para acompanhar o crescimento urbano da cidade e garantir a manutenção dos serviços nos próximos anos. Os recursos serão aplicados na expansão das redes de saneamento, implantação de novas estações de bombeamento e aplicação também de unidades operacionais. Os recursos serão aplicados na expansão das redes de saneamento, implantação de novas estações de bombeamento e ampliação de unidades operacionais. O objetivo é reforçar a infraestrutura já existente e preparar o município para o aumento da demanda provocado pelo desenvolvimento econômico e populacional. Além das novas obras, a companhia destaca que já investiu mais de 165 milhões de reais em Foz do Iguaçu nos últimos 7 anos. Os resultados colocaram o município entre os 10 melhores índices de saneamento entre as 100 maiores cidades brasileiras, segundo o ranking do Saneamento 2026 do Instituto Trata Brasil. Para a Sanepar, os investimentos representam mais do que a ampliação da infraestrutura. A expectativa é que as obras contribuam para a melhoria da qualidade de vida, a prevenção de doenças e o fortalecimento do desenvolvimento econômico da cidade, consolidando Foz do Iguaçu como uma das referências nacionais em saneamento básico. As Cataratas do Iguaçu voltam a representar o Brasil em uma das maiores premiações do setor e disputam o título de principal atração turística da América do Sul. As Cataratas do Iguaçu voltam a representar o Paraná e o Brasil em uma das premiações mais importantes do turismo mundial. O atrativo está entre os indicados ao World Travel Awards, conhecido internacionalmente como o Oscar do Turismo, e disputa o título de principal atração turística da América do Sul. A votação segue aberta até a próxima sexta-feira e reúne destinos, hotéis, resorts e experiências reconhecidas pela relevância no setor.
Na categoria das cataratas, a concorrência inclui alguns dos cartões postais mais famosos do continente, como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o deserto do Atacama no Chile e o Machu Picchu no Peru. A indicação reforça a força do turismo em Foz do Iguaçu e amplia a visibilidade internacional de um dos destinos mais visitados do Brasil. Além das belezas naturais, a premiação também reconhece a qualidade dos serviços oferecidos aos visitantes e a capacidade do destino de atrair turistas de diferentes partes do mundo. O Paraná aparece com representantes em diversas categorias da edição de 2026. Ao todo, são 9 indicações envolvendo atrativos turísticos, hospedagens, transporte e lazer, mostrando a diversidade das experiências oferecidas pelo estado. Reconhecido mundialmente, o World Travel Awards destaca anualmente os melhores destinos e serviços turísticos do planeta. E mais uma vez, as cataratas do Iguaçu buscam conquistar um lugar de destaque entre os grandes vencedores da América do Sul, levando o nome de Foz do Iguaçu e do Paraná para uma das principais vitrines do turismo internacional. E depois você vai ver que novo leilão da Itaipu coloca 68 imóveis à venda. Você não chegou até aqui para ser mais um. Assuma o comando com o MBA que carrega nomes de peso, o DC e Mackenzie. Desenvolva visão estratégica, poder de decisão e compreensão de mercado com o MBA em Gestão Empresarial, com certificado emitido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e aprofundamento de conteúdos que o mercado não só respeita, ele exige. Por isso, abra as portas para novas oportunidades. A diferença entre participar e comandar está onde você se prepara. Garanta o seu lugar. Paraguai transfere feriado do dia 20 para o dia 22 de junho. Confira. O governo do Paraguai anunciou a transferência do feriado nacional do dia 20 de junho para a segunda-feira do dia 22. A medida foi oficializada por decreto assinado pelo presidente paraguaio Santiago Peña e tem como principal objetivo estimular o turismo interno por meio da criação de mais um final de semana prolongado no país. Originalmente, o feriado cairia em um sábado. Com a mudança, os paraguaios poderão aproveitar 3 dias consecutivos de descanso, favorecendo viagens, atividades de lazer e a movimentação econômica em diferentes regiões do país. A data celebra a entrada em vigor da Constituição Nacional do ano de 1992, considerada um marco da redemocratização paraguaia. A transferência da data cria o segundo feriadão do mês de junho do país. O primeiro ocorre em 12 de junho, quando os paraguaios celebram o Dia da Paz do Chaco, também com possibilidade de fim de semana prolongado. Na região de fronteira, a expectativa é de reflexos positivos para turismo e comércio. Com a medida, o governo paraguaio aposta no fortalecimento de atividade turística e na geração de renda durante mais um período prolongado de descanso para a população. Governador entrega veículos e equipamentos para fortalecer gestão ambiental. O governo do Paraná anunciou um novo pacote de investimentos para fortalecer a gestão ambiental nos municípios e ampliar a capacidade de fiscalização em todo o estado. Ao todo, são mais de 70 milhões de reais aplicados na aquisição de veículos, embarcações e equipamentos que serão destinados a 33 cidades paranaenses. A entrega foi realizada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, integra as ações da Patrulha Ambiental, programa coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e pelo Instituto Água e Terra. Nós estamos fazendo mais uma entrega da Patrulha Ambiental, que é um programa que nós criamos lá atrás no governo do estado, onde a gente fornece aos municípios toda uma estrutura de equipamentos para que eles possam estar fazendo o trabalho da sustentabilidade, né, da nossa preocupação de poder dar uma boa destinação ao resíduo orgânico, também aos resíduos recicláveis, né? Hoje nós temos muitas cooperativas de reciclagem no estado do Paraná
Então, esses equipamentos servem para dar apoio a essas cooperativas de reciclagem, que ajuda a deixar as cidades do Paraná cada vez mais limpa, cada vez mais zelada, né, pela prefeitura. E esses equipamentos vai de encontro àquilo que nós estamos fazendo, que é transformar o Paraná no estado mais sustentável do Brasil. Mais uma demonstração da gestão do governador Ratinho Júnior, preocupado com os municípios. É uma gestão municipalista, uma gestão que busca atender as demandas locais dos pequenos municípios principalmente. Então hoje é uma entrega para nós importante de equipamentos para as prefeituras, mas também para a nossa equipe. Nossa equipe também está recebendo mais veículo, embarcações para poder fazer a fiscalização. Então assim, para nós é motivo de muita satisfação. A própria compra dos veículos para nós é um reconhecimento à nossa equipe, que tem desenvolvido um trabalho muito grande aí em prol do desenvolvimento do Estado, o pessoal envolvido com o licenciamento, com o monitoramento ambiental, com a fiscalização, permitindo que o Paraná tenha um desenvolvimento econômico que dá resultado social de uma forma sustentável. E a questão dos equipamentos da patrulha ambiental é a necessidade que os municípios têm. São equipamentos, são veículos que custam, têm valor elevado para os municípios, eles têm dificuldade para fazer esse tipo de aquisição e exerce um trabalho fundamental aí na questão ambiental. Por isso são chamadas aí de patrulha ambiental. A iniciativa busca reforçar serviços ligados à prevenção ambiental, saneamento, limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos. O maior volume de recursos está concentrado na entrega de 129 caminhões destinados aos municípios. O Paraná já foi eleito 4 vezes seguidas o estado mais sustentável. Então, nós estamos provando para o Brasil todo que é possível crescer, como nós estamos crescendo na economia, na geração de emprego, com novas indústrias, mas também cuidando do nosso meio ambiente. Isso é sustentabilidade. Então, para nós é um motivo de alegria. Nós estamos investindo aqui 70 milhões de reais de equipamentos. São 129 caminhões de diversos tipos, né? Desde caminhões de coleta de reciclável, caminhão que limpa a fossa, caminhão que pega entulho de construção civil. São vários equipamentos, além de lanchas para patrulha ambiental, também tem caminhonetes, enfim, é toda uma estrutura para atender diversos municípios do Paraná. Os veículos contam com equipamentos específicos para operações em campo e serão empregados no combate ao crime ambiental, monitoramento de áreas desmatadas, fiscalização de queimadas e apoio às equipes técnicas em diferentes regiões do Paraná. A patrulha ambiental ela serve para isso, numa parceria que nós temos com a Polícia Militar do Batalhão de Meio Ambiente, que é dar essa infraestrutura para ela também, junto com os técnicos do Instituto Água e Terra, que pertence à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, toda essa estrutura para também estar fiscalizando, né? Nós queremos que possa ter investimento no Paraná, mas dentro da regra, dentro da lei ambiental, que é uma exigência do Estado. Segundo o governo estadual, desde 2019, a Patrulha Ambiental já distribuiu 884 veículos, 100 kits de equipamentos e 67 trituradores para municípios paranaenses. Com a nova entrega, o investimento acumulado do programa ultrapassa 290 milhões de reais. A expectativa é que os novos equipamentos contribuam para melhorar os serviços prestados à população. Novo leilão da Itaipu coloca 68 imóveis à venda com valores a partir de R$ 165 mil. A Itaipu Binacional vai realizar mais uma etapa da venda de imóveis em Foz do Iguaçu. No próximo dia 23 de junho, 68 casas desocupadas serão colocadas em leilão, em uma iniciativa que une destinação de patrimônio sem uso operacional e investimentos em habitação social. A sessão acontece no Rafaim Palace Hotel e Convention, com participação presencial e também pela internet. Os imóveis estão localizados em diferentes pontos da cidade, principalmente na Vila A, um dos bairros mais tradicionais de Foz do Iguaçu. Os valores iniciais variam de pouco mais de R$ 165 mil até cerca de R$ 816 mil, oferecendo opções para diferentes perfis de compradores. Este será o 4º leilão promovido pela Itaipu em 2026
e faz parte de uma estratégia adotada pela empresa para dar uma nova finalidade a imóveis que deixaram de ser utilizados em suas atividades. Mas o impacto vai além da comercialização das propriedades. Todo o recurso arrecadado com as vendas é destinado ao projeto Moradias, programa voltado à construção de casas para famílias que vivem em áreas de risco ou em situações de vulnerabilidade social. A iniciativa já possibilitou a entrega de dezenas de unidades habitacionais e segue em expansão, beneficiando cada vez mais moradores da cidade. Os interessados em participar do leilão podem consultar o edital e a relação completa dos imóveis pela internet. Também será possível conhecer as residências antes da disputa. As visitas poderão ser realizadas nos dias 18 e 19 de junho, mediante agendamento prévio. O leilão é aberto para pessoas físicas e empresas legalmente constituídas, ampliando as oportunidades para quem deseja investir ou adquirir um imóvel. Além de movimentar o mercado imobiliário local, a iniciativa reforça uma política que transforma ativos da Itaipu em projetos com impacto social direto para a população. E depois você vai ver que alunos de Direito da UDC Centro realizaram o tradicional Tribunal do Júri. No Colégio Educação Dinâmica, o futuro começou ontem. Conectamos o mundo dos nossos alunos às grandes transformações do presente, porque entendemos que educar é preparar para desafios reais. Seu filho aprende com tecnologia, projetos de inovação e laboratórios modernos em um ambiente que estimula o protagonismo e o pensamento crítico, resultando nas melhores aprovações. Da educação infantil ao ensino médio, formamos autonomia, responsabilidade e paixão pelo conhecimento. Porque quando a educação transforma, o futuro acontece. E aqui, ele acontece todos os dias. Exames para emissão e renovação da CNH ficarão mais baratos no Paraná. Veja. Motoristas paranaenses poderão pagar menos para obter ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou um projeto de lei que reduz em cerca de 50% os custos dos exames obrigatórios exigidos no processo de habilitação. A proposta encaminhada pelo governo do estado agora segue para as etapas finais da tramitação. A principal mudança está na forma de cobrança dos serviços. Os exames deixam de ser classificados como taxas estaduais e passam a ser cobrados como preço público. Com isso, os valores pagos pelos condutores terão uma redução significativa. Pelas novas regras, o exame de aptidão física e mental passará a custar R$ 60. Atualmente, o valor é de pouco mais de R$ 127. Já a avaliação psicológica terá um preço reduzido para R$ 120, contra os atuais de R$ 277. Somados, os dois procedimentos obrigatórios cairão de aproximadamente R$ 405 para R$ 180. A medida beneficia quem pretende tirar a primeira habilitação e também parte dos motoristas que precisam renovar a CNH. O exame médico continua sendo exigido na renovação do documento, enquanto a avaliação psicológica permanece obrigatória para condutores que exercem atividades remuneradas, como motoristas de aplicativo, taxistas, caminhoneiros e profissionais do transporte de passageiros. Argentina libera a instalação de mais lojas do tipo Duty Free na fronteira. A Argentina deu mais um passo para fortalecer o comércio e o turismo nas regiões de fronteira. O governo do país autorizou a instalação de novas lojas do tipo Duty Free em passagens terrestres internacionais, ampliando o modelo que até então estava concentrado principalmente em aeroportos e em poucos pontos específicos do território argentino. A medida foi oficializada por meio de decreto publicado pelo governo argentino e incorpora à legislação nacional uma norma do Mercosul que regulamenta o funcionamento de lojas francas em áreas de fronteira. Com isso, novos investimentos poderão ser instalados em cidades localizadas junto aos países vizinhos.
desde que atendam às exigências de controle aduaneiro. O objetivo é aumentar a competitividade das regiões fronteiriças, incentivar o turismo de compras, atrair investimentos e gerar emprego. As lojas poderão comercializar produtos nacionais e importados com benefícios tributários, oferecendo aos viajantes uma experiência semelhante à encontrada nos duty-free dos aeroportos internacionais. Na Tríplice Fronteira, a decisão tem impactado direto sobre Puerto Iguaçu, a cidade que abriga os duty-free mais conhecidos da América do Sul, e recentemente recebeu autorização para ampliar sua área comercial, operacional e de estacionamento, fortalecendo ainda mais sua vocação para o turismo de compras. Para a região de Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Puerto Iguaçu, a iniciativa reforça a importância do turismo integrado e fortalece um dos principais atrativos da Tríplice Fronteira, a combinação entre lazer, gastronomia e compras internacionais. Alunos de Direito realizaram o tradicional Tribunal do Júri. Veja como foi. Um dos casos de maior repercussão da história criminal brasileira serviu de base para uma experiência prática na UDC. Inspirados no julgamento da atriz Daniela Pérez, estudantes do curso de Direito participaram de um júri simulado, que colocou em prática conhecimentos fundamentais da futura profissão. O principal objetivo é capacitar os alunos para o exercício da prática profissional. Aqui no Tribunal do Júri, eles desempenham uma atividade simulada, como se fosse um julgamento real, e isso desenvolve neles o improviso, as habilidades técnicas e tudo o que precisa para sustentar, no Tribunal do Júri. Essa é uma disciplina que nós temos no curso de Direito, é uma prática que nós temos todo semestre. Então nós estamos ao longo do semestre trabalhando com a teoria, e é o momento que os alunos aqui irão desenvolver aí o que aprendeu ao longo da faculdade. Então nós temos alunos aqui que estarão representando membros do Ministério Público, defesa, juiz, serventuários da Justiça e alguns alunos que estarão interpretando aí os personagens, o réu e testemunhas que participaram de um processo que é um caso real. Mais do que reproduzir os procedimentos de um tribunal, a atividade foi pensada para aproximar os acadêmicos da realidade profissional e proporcionar uma experiência que vai além da teoria. E um dos maiores objetivos e desafios é a questão da oratória, Falar em público faz parte do curso do Direito para qualquer operador do Direito. E esse é um desafio que nós estamos trabalhando com eles, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Essa atividade, ela desenvolve nos alunos o raciocínio rápido, a necessidade de buscar, dentre os conhecimentos adquiridos, aquilo que é necessário para a defesa e para a acusação, dependendo dos papéis que eles desenvolvem, e também a possibilidade deles se depararem com situações que podem acontecer na prática da advocacia. Durante a simulação, os estudantes precisaram assumir diferentes funções dentro do julgamento, exercitando competências fundamentais para a atuação jurídica. Principalmente a argumentação jurídica. A argumentação jurídica é muito importante na defesa dos interesses do cliente ou então na defesa dos interesses do Estado, se o aluno estiver ocupando a posição de promotor de justiça. E também no caso da juíza, como presidir uma audiência dessa magnitude e dessa natureza, porque a gente geralmente escolhe para os casos simulados do Tribunal do Júri aqui da UDC, casos de bastante repercussão midiática. O estudo do caso, um estudo do caso, raciocínio jurídico, e o que eles irão aqui propor nessa noite aqui é a questão do desenvolvimento, de persuasão, convencimento e, acima de tudo, a oratória. A proposta também reforça a importância das atividades práticas na formação acadêmica, criando um ambiente que exige argumentação, análise crítica e tomada de decisões sob pressão. Basicamente, é consolidar o conhecimento que eles têm na sala de aula, mas, sobretudo, capacitá-los para a prática profissional. Qualquer que seja a profissão escolhida. Então, a ideia é torná-los preparados para a prática profissional. A importância e a nossa missão é fazer com que esses alunos saiam daqui capacitados para o mercado de trabalho. Para os participantes, a preparação começou muito antes da apresentação ao público. Foram semanas de pesquisa, estudo do processo e construção das estratégicas que seriam utilizadas durante o julgamento. Eu aprendi muita coisa, principalmente no tema de processo penal, que é o foco dessa matéria, O processo penal com foco no Tribunal do Júri. Para mim foi
foi um desafio muito grande, né? A gente estudar o caso, como nós duas como juízas agirmos com imparcialidade, analisarmos as provas que já existem, mas a gente tem que analisar um pouco também. Então, eu aprendi principalmente essa análise mais imparcial e a importância, né, de nós conhecermos as leis e como que a gente pode atuar no futuro. Sobre o processo penal, como funciona na prática, como ela também falou, né, essa parte da imparcialidade, porque é um caso que a gente já conhece, né, é um caso de grande comoção. Então, a gente estudar ele, analisar e trazer para a vida real como se fosse tudo do zero, né? Porque aqui a gente zera e começa um caso novo, como se a gente estivesse fazendo a primeira vez. O desafio envolveu não apenas compreender os aspectos jurídicos do caso, mas também desenvolver habilidades de comunicação, organização e trabalho em equipe. É de grande importância essas atividades, porque nos ensina como que nós poderemos atuar depois do término da nossa graduação. Esses casos de júri, eles tendem a ter uma comoção, a chamar a atenção das pessoas. E aí nós temos a resiliência de atuar nesses casos. Para mim, esse caso aqui simulado é muito importante para isso, para nos ensinar a como atuar lá na frente. A gente aprende a lidar com esses casos de grande comoção. A gente vê sempre casos de grande comoção, mas a gente nunca está do outro lado, né? Então, acho que a gente sente um pouquinho na pele como que é, né, ser juiz ou ser advogado, fazer parte ali do Ministério Público, do outro lado de um caso que teve uma grande comoção, que, né, teve até, acrescentou ali o crime hediondo, né, através desse crime. Todo esse processo resultou em uma apresentação aberta ao público, que pôde acompanhar de perto cada etapa da simulação e o desempenho dos futuros profissionais de direito. Quando aconteceu, nós éramos bebês, então acho que muitas pessoas ainda não têm ciência também desse caso, né? Então, o que elas podem esperar também é aprender um pouco mais do que foi esse caso, porque também foi um caso importante no Brasil e que marcou, né, ali todo o pessoal da época. Eu escuto os meus pais contarem, então é muito importante, né, que a gente traga esse júri, né, esse caso para cá, para que as pessoas tenham uma noção de como que foi, de como que aconteceu e como também as leis mudaram de lá para cá. Eu acho que eles podem esperar um embate muito grande, porque as meninas aqui do Ministério Público e os meninos da Defesa, eu tenho certeza que são muito capazes. E vai ser um embate assim, que nós, como juízes, estamos ansiosos para mediar ali, porque, né, como a colega falou, é um caso de comoção, por mais que a maioria aqui não estava nem vivo quando aconteceu, é um caso famoso e eu acho que vai ser bem impactante assim, para quem está assistindo, até para nós que vamos atuar nesse júri simulado. O júri simulado proporcionou uma vivência próxima da prática jurídica, fortalecendo a formação dos acadêmicos e aproximando o ensino da realidade encontrada na profissão. Chegamos ao fim da nossa edição de hoje, mas você pode continuar acompanhando todas as notícias nas nossas redes sociais. Siga o DC Notícias Web no YouTube e também no Instagram, para ficar por dentro de tudo o que acontece em Foz do Iguaçu e região. Até a próxima!